Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir um segundo sermão em Deuteronômio 19, agora dos versos 14 até o verso 21. Deuteronômio 19, 14 a 21. Diz a palavra do Senhor: Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar a testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, nós estamos diante de um texto que necessita, Senhor, ser muito bem explicado e aplicado às nossas vidas, Senhor. É a Tua palavra. E nós, naturalmente, não conhecemos a Tua palavra. Só se o Senhor, pelo Teu Espírito, usar um ministro, Senhor Deus, que foi separado por Ti mesmo, e apesar dele, e apesar, Senhor Deus, das Suas limitações, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Senhor usá-lo. Usa-me, Senhor, portanto, para a Tua glória. Usa-me, Senhor, para ser claro aos Teus filhos, para apresentar Cristo, Senhor, que não está escondido na antiga aliança. Ele está bem claro, Senhor Deus, aqui. Então, que o Senhor possa, por meio da exposição do texto sagrado, expor o Teu Filho, está revelado na lei, na graça, Senhor Deus, que está sendo aqui, Senhor Deus, revelada pelo Senhor nesse texto. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, fala-nos, Senhor Deus, poderosamente essa manhã, para que nós possamos sair daqui glorificando o Teu nome. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Há alguns anos, numa entrevista, aquelas entrevistas bem informais, né, que alguns repórteres de interior fazem, um determinado jornalista foi conversar com um ladrão, tinha acabado de ser pego em flagrante, estava roubando uma casa, e o repórter disse: "Você não tem vergonha de estar roubando, não? Você não vai trabalhar?" Ele disse: "Mas eu trabalho. Eu não só trabalho, eu trabalho e com o meu trabalho eu demando o trabalho de vocês." O repórter disse: "Como assim?" Ele disse: "Olha, se não fosse o meu trabalho, você não estaria aqui empregado, me entrevistando, o cameraman não teria o que fazer, o pessoal que ficou na televisão não tinha o que fazer, eu não tinha trabalho para o delegado, não tinha trabalho para o policial. Então eu dou trabalho. Eu trabalho, eu acordei cedo, eu fui roubar cedo, né? Eu tenho minhas responsabilidades para cumprir e eu estou aqui dando trabalho a tanta gente. Então, na verdade, eu produzo." E o repórter ficou meio desconcertado ali. É um absurdo, obviamente. Ele ironizou o conceito de trabalho. O trabalho não foi feito dessa maneira. Não é assim que Deus estabeleceu o trabalho na criação. Deus nunca furtou nada de ninguém. Deus nunca tomou algo que existia e passou a dizer que era seu. Deus nunca deu nada a alguém que não era dele próprio.
O trabalho de Deus é que estabelece o princípio geral de trabalho, e não o trabalho de um ladrão. Então, se a gente conceber trabalho a despeito de Deus, a gente pode chegar ao ponto da loucura desse ladrão. Dizer que acordou cedo, que tinha o intuito de roubar, que para ele aquilo era trabalho e que ele iria sustentar a família dele com o fruto do seu furto. E ele chama isso de trabalho. Mas isso não é trabalho. O nome disso é furto. E a lei de Deus diz claramente no 8º mandamento: não furtarás. Porque o princípio geral do trabalho é: Deus trabalhou os 6 dias e o 7º dia ele descansou. Como é que Deus fez todas as coisas? Ele não tomou nada de ninguém. É pelo poder da sua própria palavra. Todas as coisas que vieram a existir, existem pelo poder da palavra de Deus. Ele não tomou matéria pré-existente, ele não tomou nada de ninguém, ele trabalhou com os seus próprios recursos que foram criados ali, e todas as coisas servem a ele, porque ele é dono. É por isso também que ninguém pode dizer que Deus incorre em quebra do 8º mandamento, porque Deus não pode furtar nada, já que Deus é dono de todas as coisas. Ele trabalhou na criação, como nós vimos ali na confissão de fé, ele trabalha na providência, todos os dias ele sustenta, governa e dirige todas as coisas. Ele trabalha também na redenção. Quando você lê Isaías capítulo 53, por favor, confira comigo, palavras do profeta a respeito de Cristo, do Cristo que viria ainda 700 anos depois dessa profecia. Isaías capítulo 53, nas palavras do profeta, ele diz assim, verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Veja só essa imagem. Porque os homens estavam mortos nos seus delitos e pecados, e morto não trabalha, morto não tem como trabalhar pela sua própria redenção. Então veio o Senhor da vida. E o que é que ele fez para que eu pudesse sair da morte espiritual? Ele trabalhou. Na criação, depois de ter dado a ordem, não comer o fruto, o Senhor disse ao homem: você deve governar o jardim, você deve cultivar o jardim. É o mesmo do que trabalhar. Guardar, cultivar, guardar e servir é trabalhar. Quando o homem pecou, então veio novamente a ordem a respeito do trabalho. Do fruto, do suor do teu rosto trabalharás. Veja, não é que ele não iria trabalhar antes, é porque agora é o trabalho em meio a dores, por conta do pecado. A mulher recebe a dor naquilo que lhe é próprio, da sua natureza, a dor na hora de dar luz. E o homem recebe a dor naquilo que lhe é próprio, a sua própria natureza, no trabalho. É pelo suor, é pela dor, em meio a cardos e abrolhos. Então, quando o segundo homem, o segundo Adão vem, nas palavras do profeta, ele diz: com o fruto, não do seu trabalho, mas do seu penoso trabalho. E quando você lê a narrativa a respeito da morte de Cristo,
O que é que colocaram na cabeça do Senhor? Uma coroa de cardos e abrolhos, de espinhos. Ele está desfazendo a maldição do trabalho. Adão pôs maldição sobre o trabalho. Pelo seu pecado, Deus lhe impôs isso. Cristo, segundo Adão, desfaz a maldição do pecado, carregando sobre si os cardos e abrolhos. E pelo fruto do seu penoso trabalho, diz aqui o profeta no verso 11, ele verá e se sentirá satisfeito. Ou seja, a lei foi satisfeita por meio do trabalho. O trabalho, irmãos, não é simplesmente um meio para você ficar rico. O trabalho é um meio que Deus usa para a sua própria glória. Deus é trabalhador. E o trabalho previne muitos pecados. Por exemplo, e aí você precisa entender que os mandamentos eles estão sempre interrelacionados. Você não tem, dificilmente, para não dizer nunca, você vai ver aqui uma disciplina pública sendo apresentada e um único mandamento sendo apontado. Eu não me lembro de se aconteceu isso algum dia, mas sempre a quebra do nono, do oitavo, do sétimo, um relacionado com o outro, porque nunca se quebra um mandamento só. Aqui, inclusive, no texto de Deuteronômio 19, você vai perceber isso. É o oitavo mandamento, não furtarás, entrelaçado com o nono mandamento, que é o mandamento que proíbe a mentira, e tudo isso baseado no 10º mandamento, não cobiçarás. Porque o trabalho previne todos esses pecados. Como é que se guarda o dia do Senhor? Você lê o 4º mandamento, tem lá claramente: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Aí qual é a ordem? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia, então você vai descansar. Ora, se eu não trabalho 6 dias, não faço por merecer descanso. Isso diz respeito à obra da redenção. Se Cristo não tivesse trabalhado por mim, ou seja, se eu não estou em Cristo, eu não posso guardar o dia de descanso, porque ele precede a ele o trabalho de Cristo. E no que diz respeito ao trabalho ordinário também, lógico, com exceção daquele que está desempregado, com exceção do que é aposentado, aquele que vive da aposentadoria porque não tem mais condições de trabalhar. E aqui, veja, é por isso que você não deve se aposentar. Num país onde as pessoas chegam a se aposentar com 40 e poucos anos, uma loucura completa. Deve ter mudado alguma coisa agora, certamente mudou, mas 60 anos é muito novo ainda. Se tem saúde, vai parar de trabalhar por quê? Porque quando você tira o trabalho, a não ser que você esteja imposto por uma circunstância ou situação onde você não tem controle sobre ela, e aí você não tem o que fazer realmente. Quando você tira esse elemento do trabalho, da sua vida, você se expõe a uma multidão de pecados. O ócio, ele traz muitos pecados. Porque você começa a cobiçar o que não é seu. Você começa a olhar para a vida do vizinho. Você tem tempo de fofocar, você tem tempo de olhar para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, porque você não está trabalhando. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você não tem por que ter prazer no dia do Senhor, porque o dia do Senhor, ele tem razão de existir, já que eu não tenho condições de segunda a sábado nos reunir todos juntos aqui para adorar o nosso Deus. Então tem um princípio fundamental, que é a obra da redenção e o dia da ressurreição, e princípios que eles são decorrentes desse princípio elementar, que são princípios da própria obra da providência. É um dia que a gente para de trabalhar nos nossos serviços ordinários para trabalhar na casa de Deus, nas coisas de Deus. Então, quando eu trabalho, eu me previno, por exemplo, da quebra do 10º mandamento. Não cobiçar. Porque se eu estou envolvido com o meu trabalho,
Deus está me dando a minha própria riqueza e eu não preciso olhar para a riqueza do outro. Então, se eu trabalho, eu sei os meus próprios limites, os limites das minhas propriedades, o que eu tenho, o que eu não tenho. E se eu trabalho, eu não preciso mentir, fazendo negociata para tomar o que é do outro. Tudo isso por meio do trabalho. E onde é que eu vou aprender de trabalho? Veja, nós temos na nossa época uma mania equivocada dentro da igreja, que é o seguinte: para tudo que você quer aprender tem um curso, né? Existe um curso muito bom para muita coisa, mas parece que a gente levou isso ao extremo. Então, a igreja caiu o dízimo. Aí o que é que o conselho acha que é a solução? Vamos fazer um curso aqui de dízimos e ofertas. Quantas vezes você não já viu isso? Aqui, graças a Deus, nunca. Mas isso vai resolver, quer dizer que as pessoas elas não estão dizimando por falta de conhecimento. Será que é isso? Pode ser. Mas será que o curso vai resolver? Quando, na verdade, o problema é que, na maioria dos casos, as pessoas sabem das suas obrigações, mas elas não têm um coração generoso. Então, o problema do trabalho não vai ser resolvido com um curso de trabalho. A gente vai dar um curso técnico de trabalho para que as pessoas aprendam a trabalhar. Não. Nós vamos aprender a trabalhar, irmãos, apenas e tão somente quando olharmos para Cristo, para Deus Pai, que é trabalhador, e para Cristo, que é o agente do seu trabalho. Aí sim você vai aprender a trabalhar. E você vai trabalhar com os princípios corretos da palavra, como diz, por exemplo, o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 4. Se você quiser conferir comigo, Efésios 4, ele dá uns princípios corretos a respeito do trabalho. Ele diz assim, verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir o que tiver necessidade. Então, o que era ladrão, o remédio para ladrão não é cadeia, porque no sistema bíblico, como a gente vai ver daqui a pouco, o ladrão ele não ia para a cadeia, o ladrão ele ia ter que restituir o seu furto. E 2, 3, 4 vezes, dependendo do tipo de furto, ele restituiria vezes a mais para que fosse compensado o roubo. Então, para isso ele tinha que fazer o quê? Trabalhar. Antes trabalhe. Para quê? Não é só trabalhar, como disse o ladrão, mas para fazer o que é bom. Porque essa palavra é a mesma palavra do trabalho que foi definido por Deus na criação. Todos os dias da criação diz, e viu Deus que é bom. O que ele vai fazer com o fruto do seu trabalho? Vai repartir com o que tiver necessidade. Ele vai tomar uma parte para si, para sua família, e vai sustentar a obra diaconal na casa do Senhor. É para isso que eu trabalho. O que não trabalha, o que não tem essa perspectiva correta do trabalho, ele vai ser um peso. Nós lemos isso agora há pouco, segunda carta aos Tessalonicenses, abra comigo mais uma vez. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Verso 6 diz assim, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. De quem? De todo irmão que anda desordenadamente. Aqui você pensa que desordenadamente é uma pessoa que anda num caminho que não é o comum, não é o esperado. É verdade, isso tem sentido. Mas aqui desordenadamente é no ócio. É o que a gente chama popularmente de vagabundo. É o que não trabalha. O que é que ele está dizendo aqui? Se aparte do desordenado. Não tenha amizade com quem vive na ociosidade. Você vai se contaminar. Vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo o que? A tradição que de nós recebeu. Vocês nunca viram os seus pastores andando desordenadamente. Eles nunca foram ociosos, são homens trabalhadores.
Se apartem desses que andam de maneira ociosa e andem com aqueles que vivem no trabalho. Ele explica por quê, verso 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Que princípio maravilhoso. O apóstolo está dizendo, eu teria o direito de ser sustentado pela igreja. Mas nessa condição que a igreja está aqui, onde muitas pessoas andavam de maneira desordenada, sem querer trabalhar, os apóstolos acharam que isso não seria justo com aquela situação. Então eles disseram, nós vamos trabalhar para ganhar o nosso próprio pão e assim servir de exemplo para aqueles que andam desordenados. Isso é quando eu tenho um direito e eu abdico do meu direito para poder dar um exemplo melhor para aquele que não sabe, não aprendeu ainda aquilo que é justo. Que coração generoso esse do apóstolo Paulo, preocupado com a situação da igreja. Ele continua ainda, verso 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Que absurdo, né? Se disser isso hoje, o que não quer trabalhar, não coma. Não, o que não quer trabalhar, dê Bolsa Família. O que não quer trabalhar, dê o auxílio emergencial. O que não quer trabalhar, invente alguma coisa para sustentá-lo. E com isso, irmãos, é óbvio que não estou sendo aqui diretamente contra esse tipo de auxílio. Mas eu sou contra, e nós devemos ser contra, a qualquer tipo de auxílio para sustentar aquele que não quer trabalhar. Não é o que não pode, é o que não quer. Porque se esses auxílios fossem muito bem direcionados para aquele que não pode trabalhar, eles não seriam tão pesados assim. Bilhões e bilhões. Uma pessoa que ela é diarista lá em casa, ela conta que na região onde ela mora, ano passado, quando aqueles R$600 estavam sendo pagos, existem umas casas que eles têm piscinas, né? E lá aluga a piscina, e lá tem bebida e comida. E durante a semana inteira as piscinas estavam lotadas de pessoas que pegavam o auxílio emergencial, os R$600, e gastavam todo o auxílio emergencial com farra, com bebedeira, com piscina, levando seus filhos. Aí, quando acabou o auxílio emergencial, elas não tinham absolutamente nada para comer. Aqui, segundo o apóstolo Paulo, a lei de Deus, aquele que trabalha também não coma. Isso se isso vale lá para o governo, isso tem que valer muito mais para a igreja. Precisa valer muito mais para a igreja. A junta diaconal tem que ter cuidado com isso, irmãos. O dinheiro do pobre, da viúva, que foi arrecadado com o suor do rosto dos irmãos, não pode ser jogado fora. Nós não podemos ajudar pessoas que não querem trabalhar. Precisa ser investigado. Se recebe, está usando em quê? Se não trabalha por quê? Apareceu um emprego, diz, não, isso aqui eu não vou trabalhar, porque isso aqui eu não gosto desse emprego, então também nós não vamos lhe ajudar, meu irmão. Infelizmente. Porque diz a palavra de Deus, o que trabalha, o que não trabalha, também não coma. E aí você não tem que ter piedade e vai morrer de fome. Problema dele para deixar de ser ocioso, para não dizer outra palavra. O apóstolo Paulo continua ainda dizendo o seguinte, verso 12, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhem. Não se misturem. Tem alguém no nosso meio que não quer trabalhar, saia de perto. Deixa o conselho resolver o problema com ele. Não tenha peninha dele.
Porque essas pessoas geralmente são vitimistas. E elas vão contar a você uma história distorcida. É porque aconteceu uma desgraça na minha casa, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu fiquei sem aquilo outro. E você vai ter pena de uma pessoa dessa, quando na verdade o que a pessoa não quer trabalhar. Ou trabalha de maneira desordenada, o que ganha, gasta com futilidade. A palavra de Deus, irmãos, é a fonte de maior misericórdia que existe. Mas ela nos ensina a sermos justos e não bestas. Não tolos, justos, diz a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio lá da Deuteronômio 19 é esse: trabalho. Volte comigo lá para Deuteronômio 19, verso 14. E o segundo diz respeito a quem é defraudado quando o furto acontece. Observe alguns versículos que são citados aqui. Verso 14 diz assim: não mudes o limite do teu próximo. Do teu próximo. Agora no verso 16: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, no mesmo verso ainda, para testificar contra ele, verso 18: e os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, verso 19: far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Perceba a insistência do texto: contra o próximo, contra o teu irmão. É óbvio que o furto não pode ser furto diretamente contra Deus. Como alguém pode furtar alguma coisa de Deus? No sentido direto. Pode sim ser no sentido análogo, como por exemplo, Malaquias capítulo 3. Deus diz assim: vós me furtais. E o povo pergunta: em que nós te furtamos? E Deus responde: vocês me furtam nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo à casa do tesouro. Os irmãos se apegavam à lei que dizia: nós devemos ofertar na casa de Deus, nós devemos trazer o dízimo. Eles diziam: como é que a gente está furtando? Deus responde: porque vocês trazem em parte, não trazem o dízimo todo. Então, essa é uma maneira de furtar analogamente a Deus. Mas, via de regra, não é assim que acontece. Via de regra, o furto é contra o teu próximo. Lembre-se, ninguém quebra a lei de Deus na sua segunda tábua sem ter quebrado a primeira. É por isso que os primeiros mandamentos que foram tratados aqui, capítulo 17, capítulo 18, foram idolatria, pecar contra o nome de Deus, pecar contra o dia do Senhor, peca contra o nome do Senhor. E aí quem peca contra os primeiros 4 mandamentos, na relação contra Deus, peca também em relação aos seus 6 mandamentos, 6 finais mandamentos. É como Adão, que primeiro fugiu de Deus. E a pergunta de Deus lá em Gênesis capítulo 3 é: onde tu estás, Adão? E ele pergunta diretamente: onde tu estás diante de mim? Ou seja, Adão quebrou a primeira tábua da lei. Quando Caim, filho de Adão, quebra o mandamento, a pergunta de Deus é: onde está o teu irmão Caim? Não é que o assassinato também não seja um pecado contra Deus, contra a honra de Deus, mas diretamente é um pecado contra o teu próximo. Portanto, o furto também é assim. Você furta contra o teu próximo, mas você quebra em primeiro lugar a lei de Deus. O ladrão não pode estar em comunhão com Deus. Aqueles que oraram agradecendo a Deus no Congresso Nacional há alguns anos, dizendo: Senhor, agradecemos pela tua prosperidade, quando na verdade estavam agradecendo pelo furto. Eles oravam não ao Deus Javé, não ao Deus da Bíblia, eles oravam a Mamon, que é o Deus do dinheiro, um ídolo. Quando você furta, você, em primeiro lugar, quebra a lei de Deus, contra ele, contra a honra de Deus e, consequentemente, contra o teu próximo. Sabe por quê?
Qual é o fundamento disso? Porque você não quer ganhar dinheiro pelo meio que Deus deixou. Se você não aprender primeiro aquele princípio do trabalho, você nunca vai se livrar da tentação do furto, de ganhar dinheiro fácil. É por isso que você entra no YouTube e aí tem um charlatão lá dizendo: não pule esse anúncio porque você vai ganhar, você vai ficar milionário em 7 dias. Eu vou te fazer milionário em tantos dias. E eles prometem, você vai ficar multimilionário em pouco tempo sem trabalho. É o mesmo princípio que é utilizado também para as pessoas emagrecerem. Emagreça sem esforço. Como é que pode? Só cai nesse tipo de engano quem não quer trabalhar. E aí, quando você não quer trabalhar, você entrega seu coração à cobiça, e aí não tem freio. Por isso que o mandamento começa assim, Deuteronômio 19, verso 1, verso 14. Não mudes o limite do teu próximo. Em algumas traduções, não mudes os marcos do teu próximo. Ele explica por quê. Que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Quais são esses limites, irmãos? Lembrem-se, quando eles estavam caminhando pelo deserto, o Senhor, Ele delimitou o espaço de cada uma das tribos. Cada uma das 12 tribos teria um espaço. Menos a tribo de Levi, como os irmãos lembram, eles teriam 6 cidades, em cada uma das tribos, chegava até 48 cidades, mas eles não tinham terra, eles tinham cidade para morar, somente aquilo que era necessário. Não tinham terras, mas cada um tinha aquilo que foi a proporção dada pelo Senhor. E eles deveriam assumir aquelas terras. De onde veio a terra, de onde veio a posse, foi dada em herança pelo Senhor. O que é, portanto, você avançar no limite do teu próximo? É você não se contentar com aquilo que Deus te deu. É você querer aquilo que é do outro. E se há um pecado chamado não furtarás, 8º mandamento, que é expresso aqui em Deuteronômio 19 como não mudar o limite. Se existe um limite de posse do outro, de propriedade do outro, é porque existe a propriedade. Portanto, irmãos, toda ideologia que te foi ensinada contrária à propriedade privada, ela quebra o 8º mandamento. E perceba que exatamente essas pessoas que nos ensinam e defendem que não existe propriedade privada, que tudo é de todo mundo, são elas mesmas que mais têm dificuldade com o trabalho. Ideologias como comunismo, que começou lá com Karl Marx, dizendo que a revolução do proletário, ou seja, a base da pirâmide dos trabalhadores iriam tomar a força, o poder, e ali você teria uma sociedade justa e igualitária, nunca se cumpriu. O que acontece em qualquer sociedade comunista é que você tem poucos que têm tudo e todos que não têm nada. É uma classe minoritária que tem todo o poder e toda a força e o resto não tem absolutamente nada. E eles dizem que ali o comunismo não funcionou. Funcionou exatamente como pensado. É só você visitar a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, e você vai ver o que é isso aí. Socialismo. Veja, ainda no comunismo, onde você tem a utopia do não-Estado, de uma espécie de anarquia, e o meio termo, ou a ideologia de passagem, que é o socialismo, onde você tem um Estado que é dono de tudo. Um Estado muito poderoso que é dono de tudo, é pesado. E o nosso país não é capitalista, é claramente um país de estrutura socialista. É por isso que você tem que pagar tanto imposto, é tão pesado trabalhar no Brasil, porque ele te promete tudo e não entrega nada. Então você paga um imposto pesado e quando você vai requerer dele saúde, você não tem, você tem que pagar um plano de saúde por fora. Você tem que pagar segurança privada por fora.
Você tem que pagar a escola privada, tudo é privado. Você paga o público e ainda paga o privado. O Estado é pesado. E aí, para aquele que não quer se esforçar e ganhar por meio do trabalho, ele começa a fazer os seus próprios caminhos. E um dos caminhos é você roubar. Aqui não é o furto ou o assalto à mão armada, né? Mas é aquela pessoa que ela é enganosa. Ela vai afastando o limite da propriedade dela. E as pessoas começam a ter grandes problemas. A inimizade toma conta das pessoas. Quantas demandas judiciais começaram assim, por centímetros de terra? Porque o outro quis avançar 1 centímetro após o outro. Eu presenciei num grupo lá do condomínio há pouco tempo uma confusão que aconteceu, porque o novo morador que estava começando a construir uma casa, ele descobriu que passa por debaixo do terreno dele um cano, que é o esgotamento da casa, não esgotamento, mas é a água que sai da piscina da casa do seu vizinho. E tem que passar por ali, não tem por onde passar, e é por debaixo da terra. O sujeito ele fez uma confusão enorme, por conta do cano que passava num lugar onde absolutamente ninguém vê. E embaixo da terra ele não comprou a terra para baixo, ele comprou só o solo. E foi uma confusão por isso aí. Mas, na verdade, o que ficou claro no meio da confusão é que ele queria avançar na casa do outro. Você tem, em qualquer condomínio, em qualquer casa assim, você tem os limites na lateral, você precisa respeitar o recuo, e ele queria avançar até o recuo, ou seja, ele iria passar do limite da casa do outro. Então, aparentemente, era um problema onde ele era vítima. No final das contas, ele queria avançar na casa do seu vizinho. E está aí, demanda judicial, foi para a justiça, está a confusão na justiça. Porque na hora de comprar, foi dito a ele, o teu terreno é até aqui, e você precisa respeitar os limites laterais, e ele não quer respeitar, ele quer passar para a casa do outro. Um ódio contra o outro. Uma pessoa que talvez ele nem conheça, mas ele quer passar por cima do limite do outro. Não por meio do trabalho. Não quer comprar o terreno, não quer fazer aquilo. Se ele quer fazer uma casa maior, ele não trabalha para comprar um terreno maior, ele quer avançar na propriedade do outro. E por que nós que cremos no Senhor não podemos fazer isso, irmãos? Porque, como diz aqui no texto, observe, 19, verso 14. Esses marcos estabelecidos pelos antigos, né, são herança do Senhor. Uma coisa que Deus, ele tem cuidado, é com a herança. E é interessante que essas pessoas que têm um pensamento socialista, elas têm ódio de herança. Eles odeiam a herança. Antes de vir para cá, eu olhei um grupo de um dos pastores e estava lá as fotos daquela... Aqui não é uma manifestação, aqui é um ato terrorista em São Paulo. E naquele ato terrorista, eles invadiram a Universidade Presbiteriana Mackenzie e depedraram toda a frente da universidade. Avançaram em algumas salas, quebraram vidro, móveis, equipamentos, tudo. Eu vi uma palavra do chanceler tentando conter ali os danos. E uma das frases ali marcante me lembrou aqui do sermão. Eles falavam de burgueses sujos. Uma universidade burguesa suja. Por que burguês? Porque herdou aquilo que veio dos seus antepassados e nasceu na burguesia. Não conhecem o trabalho dos nossos pais. Os nossos pais presbiterianos, irmãos, você lê a história deles. Eles chegaram aqui e começaram tudo do nada. Absolutamente do nada, em salas emprestadas. Primeira igreja ali na cidade do Rio de Janeiro começou dessa maneira. Escola bíblica dominical, em lugares emprestados, não tinha propriedade. Mas aí com fruto do trabalho, com suor, então eles foram crescendo. E outros irmãos de outras localidades, dos Estados Unidos especialmente, enviaram ofertas para cá. E com o trabalho desses homens, a gente foi construindo tudo ao longo de muitos anos.
Mais de 160 anos de história. E de uma geração a outra isso foi passando. E um desses frutos é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reconhecidamente uma das maiores da América Latina, se não a maior. E alguém chega lá e diz: burgueses sujos. Se você nasceu numa família que tem condição, irmão, não entre nesse tipo de pensamento. Não tome para si esse tipo de pensamento brasileiro. É muito comum do brasileiro ter vergonha daquilo que você tem. Numa nação como os Estados Unidos, onde você tem ainda resquícios da reforma, os jovens, quando alcançam o primeiro milhão, porque eles não se contentam com 1 milhão, o primeiro milhão é motivo de alegria, eles publicam isso, conseguiu o primeiro milhão, e é motivo de festa na comunidade, porque mais uma pessoa está enriquecendo. No nosso meio você fica com vergonha, porque parece ser feio, ganhar dinheiro aqui parece ser feio. Bonito é roubar, bonito é esperar do governo, bonito é chegar lá e receber um salário que você não merecia, só porque você conseguiu passar num concurso que lhe paga 30 mil, 40 mil. Nós invertemos tudo. Os que trabalharam por 160 anos no nosso país são burgueses sujos. E os terroristas vagabundos que estavam ali sem fazer nada, estes são as pessoas de bem. São democratas, republicanos, pessoas que são antifascistas. Que loucura é essa que nós estamos nos metendo, irmãos? A herança é uma bênção de Deus. Você quer uma prova maior do que isso? Quer prova maior do que a obra de Cristo? Ele trabalhou para nos deixar a herança. A salvação não foi você que trabalhou por ela, você recebeu de herança do Senhor. É a herança bendita de Deus. E aí, irmãos, aqui é uma ordem para os pais, especialmente os pais homens. Não se contente com pouco. Você deve ser satisfeito com o que você tem. Você deve ser agradecido pelo que você tem, mas você não acha que porque tem qualquer coisa você está tudo muito bem e eu não vou mais buscar prosperidade, porque você não deve pensar apenas em você próprio, mas na próxima geração. Eu vou deixar o que para os meus filhos? E a gente pensa assim, não, eu deixei a educação, é bom, mas é pouco. Nem todos vão ser ricos, obviamente, a palavra de Deus nos diz isso, sempre tereis pobres no vosso meio. Mas o pobre ele tem que ser o menos pobre possível. O que é classe média tem que ser menos classe média possível. O que é rico tem que ser o mais rico possível. Usando do meio que Deus deixou, lícito, pelo trabalho. Para sustentar a sua casa, para deixar herança para os seus filhos e para sustentar a obra de Deus. Foi assim que todas as nações que têm herança reformada cresceram e são até hoje as mais ricas. Com esse espírito, irmãos. Com esse espírito do trabalho para o crescimento, do meio justo, pelo meio justo, sem tirar o limite do outro. E o texto continua agora fazendo a conexão com o 9º mandamento. O 8º, a relação com o 9º. Verso 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Porque aqui saiu do campo do problema da propriedade e foi para a questão da mentira. Porque quando alguém avança na propriedade do outro, isso não vai ser resolvido por ele. Isso vai ser resolvido pela justiça. Obviamente é assim. Então, se alguém avança 1 metro no meu terreno, eu não pego uma arma e mato. Eu vou demandar a causa na justiça.
E não é porque nós somos uma sociedade evoluída, democrática, não é por isso. É porque a lei de Deus diz isso. Israel já tinha isso. Você vai levar, veja só, o texto diz assim, verso 17: então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor. Que tribunal é esse? Vai no céu o tribunal? Não. Diante dos sacerdotes e dos juízes. O que é se apresentar diante do Senhor? Se apresentar diante dos ministros de Deus. Quando você está diante de um juiz, você está diante do ministro de Deus. Quando há uma demanda na igreja e você é colocado diante do conselho da igreja, que se transforma em tribunal da igreja, que são chamados agora não mais presbíteros, mas juízes, você está diante do próprio Deus, que age por meio dos seus ministros. É por isso que não é simples cerimônia, por exemplo, na entrada de um juiz, alguém anuncia o juiz e todos ficam de pé. Não é por conta daquela pessoa, que muitas vezes é arrogante e é contrária ao juízo de Deus, mas é por conta do ofício que ela carrega. Porque Deus é justo juiz. Então, uma demanda levada ao juiz é uma demanda levada ao próprio Deus. E nunca vai se estabelecer uma pena pela testemunha de uma pessoa. Porque você pode ter um problema com aquela pessoa. É uma questão pessoal, aí você vai e denuncia ela. Isso não vai valer. Se você não tem prova, se você tiver prova, a prova ela vai valer. Agora, se você não tem prova, é tua palavra contra a palavra do outro, ali encerrou o caso. Você tem que trazer uma segunda testemunha ou uma terceira testemunha. Eu me lembro rapidamente aqui de Mateus capítulo 18, nas palavras de Cristo. Se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai tu sozinho a ele. Se não ganhar, leva 2 ou 3 testemunhas. Ele explica por quê. Para que toda palavra se estabeleça. Portanto, Cristo não revogou esse princípio. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 5 da primeira carta, ele diz: não aceite denúncia contra presbítero sem pelo menos 2 testemunhas. Com uma pessoa qualquer você poderia apresentar a denúncia, ainda que você tivesse de provar, mas contra um presbítero nem a denúncia. Por quê? Por conta do ofício que precisa ser resguardado. Agora, respeitando o processo, o caso segue. Contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão. Aí no verso 18: e os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui começa a se desenhar a lei da retaliação. O juiz vai inquirir, ou seja, existe um processo que nem todas as vezes é rápido. E é por isso que sempre a gente tem que esperar. Existe um ritual, precisa ser resguardado. Vai inquirir, ouve um lado, ouve o outro lado, faz a cariação das 2 partes, ouve testemunha. Se investiga mais um pouco. Se estabelecendo a verdade, então vem a sentença. Aí se descobriu que a testemunha era falsa. O que é que se faz com a testemunha? Os juízes vão pegá-lo e vão observar. Com esta denúncia, o que é que ele queria fazer contra o seu irmão? Ele queria tomar a terra do seu irmão, pois ele vai perder a terra dele. Ele queria matar o seu irmão, então ele vai morrer. Justiça é isso. À vista da palavra de Deus, irmão, justiça não é roubou, vai para a cadeia, porque você continua defraudado. Na justiça divina, roubou, tem que pagar pelo roubo. Matou, só tem uma forma de você pagar pela morte. Isso é tão claro que quando Adão pecou, o que foi que a palavra de Deus disse? Certamente morrerás.
Por que a pena de morte foi colocada sobre Adão? Porque ele atentou contra a vida. A vida é obediência. Qual é a punição da desobediência? Morte. Então você vai morrer. Então vem o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que obedeceu, ou seja, que merecia a vida, porque obedeceu todo o tempo. Mas no final ele morreu. Lembram-se de como foi o processo do julgamento de Cristo? Tomaram testemunhas falsas. A denúncia foi errada. Quando Judas o denunciou, ele não tinha feito absolutamente nada para ser preso. As testemunhas que foram levadas a juízo, todas corrompidas, todas foram pagas, desde Judas até as outras. E Jesus foi levado para ser sentenciado diante dos juízes. Um dos juízes, ele até entendeu que Jesus não tinha feito nada. Qual foi a resposta dele? Lavou as mãos. Ele lavou as mãos, não cumpriu o seu dever de julgar com a verdade. E Jesus Cristo foi morto, sendo o autor da vida. Para que nós, que somos filhos de Adão, que merecemos a morte, nunca morramos eternamente. Ele nunca quis o que não era dele, mas trabalhou e com o fruto do seu trabalho nos deixou herança. Ele que nunca mentiu, foi morto por conta de denúncia de testemunha falsa. Para que eu e você, irmãos, possamos viver contentes com a propriedade que Deus nos deu e vivendo a verdade. Se eu entendo o princípio do trabalho, eu não preciso avançar no território do outro. E isso quer dizer muita coisa. Por exemplo, se você está empregado e você tem um determinado cargo que é inferior ao do teu próximo, você não precisa mentir para derrubar o teu próximo e tomar o emprego dele. Você não precisa usar de malícia, de engano, de ficar denunciando as pessoas por malícia, por maldade, para dizer, se ela cair, eu tomo o lugar dela. Não, você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é trabalhar e confiar no Senhor. Se Deus te deu um terreno pequeno para construir a tua casa, você não precisa invadir o do outro. Se você vê a prosperidade do teu vizinho, você deveria se alegrar e não se entristecer. Se na igreja, irmãos, um chega de carro importado, outro chega de carro velho, outro chega a pé e outro vem de carona, o que vem de carona não deveria ter raiva do que vem de carro importado, mas o que vem de carro importado deveria sempre se preocupar, porque eu chego dessa maneira e tem um irmão meu que não tem condição. Será que eu poderia dar uma carona? Será que na casa dele está faltando alguma coisa? Eu vou tentar, via junta diaconal, ajudar. Porque naquele pensamento ideológico, socialista, o que deveria ser feito era pegar o carro importado e vender e dar para os pobres. E sabe o que é que eles usam? Esses pseudos crentes esquerdistas, eles usam a Bíblia. Textos como Atos capítulo 2, por exemplo, quando diz lá que a igreja tinha tudo em comum. E esquecem de Atos 5, no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram os apóstolos vendendo o que tinham no capítulo 4 e entregando na igreja. E eles viram a glória que aqueles homens receberam. Olhando aquilo, eles cobiçaram ter a mesma glória. E chegaram com parte do dinheiro que tinham obtido com a venda de um terreno, tentando enganar os apóstolos. E Pedro disse, por que vocês fizeram isso? A explicação de Pedro é tremenda. Vocês tentaram enganar o Espírito Santo. Aí ele diz,
Porque o terreno era de vocês. E se vocês tivessem retido o terreno de vocês, não tinha problema nenhum. Porque nós não somos comunistas, a gente não quer arrancar o do outro e dar para a igreja, não é isso. Nem comunista, nem neopentecostal, que também gosta de fazer esse tipo de coisa. Se você tivesse ficado com o terreno era seu. O problema é que você mentiu, retendo parte do dinheiro e dizendo que tinha dado todo. Aí você percebe como o 8º mandamento, não furtarás, se aplica aqui ao próprio Deus. Eles tentaram furtar, enganar Deus. Ligado ao 9º mandamento, que você não deve mentir. Tudo respaldado e sustentado pela cobiça do coração, o 10º mandamento. Enquanto isso, Cristo, que tinha tudo nos céus, habitando em glória, ele se fez nada, nasceu pobre numa manjedoura e viveu como homem simples, para que nós, que éramos pobres e miseráveis, fôssemos elevados à glória pela herança que nos foi prometida. Glória a Deus, irmãos, pelo trabalho bendito de Cristo. E glória a Deus, porque temos trabalho. Se é muito, se é pouco, se é um trabalho que lhe dá muito dinheiro ou pouco dinheiro, você deve ser satisfeito com o que você tem. Por outro lado, você não deve ser acomodado. Você deve trabalhar para enriquecer, para deixar herança para os teus filhos e para o avanço do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Santíssimo Deus, pela bênção de estarmos reunidos nesse dia, teu santo e bendito dia, para ouvirmos a respeito do trabalho, da prosperidade e da verdade do Senhor. Que o Senhor nos dê essa disposição correta, Senhor, de querermos apenas aquilo que é nosso. E que não sejamos como os ímpios, ociosos, odiosos, Senhor Deus, da prosperidade do outro, mas que nos alegremos com a prosperidade dos nossos irmãos e nós mesmos busquemos na nossa própria casa prosperar para a glória do Senhor. No nome de Cristo nós te pedimos, ajude-nos a viver na tua verdade. Amém.